Olá pessoal, tudo bem? Estamos juntos mais uma vez, né? Aqui com a nossa turminha e a gente vai trocar informações, trocar opiniões. Farpas não, tá? Hoje não vale, né? Hoje não vale trocar farpas, né? Sob a direção jornalística da nossa Fernanda Santana, produção jornalística do nosso Luigi do Vale, aqui com o Iago e também a Duda. Pois é, ô Iago, tudo bem com você? Tudo bem? Fernando. Oi, Duda. Oi, tudo bem? Você gostou, Duda, da participação brasileira na edição da Copa Mundial de Clubes, já o início, as estreias, né, dos clubes brasileiros? Eu achei que o Brasil surpreendeu. Achei que o Brasil está surpreendendo. Muita gente estava achando que fosse ficar com uma disparidade muito grande, né, em relação aos times de fora com os brasileiros, mas achei que não. Foram bons resultados para os brasileiros. Dos brasileiros, para você, Iago, quem se destacou mais ou houve um equilíbrio? Então, nenhum brasileiro perdeu, né? Vocês repararam isso? Nenhum brasileiro perdeu o primeiro jogo. Os jogos mais difíceis que o pessoal, que eu mesmo falei que ia ser mais difícil, deram empate. Seria o Borussia Dortmund e Fluminense. O Fluminense amassou o Borussia. E o Porto e Palmeiras. Mas o pessoal, o futebol europeu não é muito melhor que o futebol brasileiro. Só que a gente não ganhou dos europeus. A gente jogou melhor, mas não ganhamos. O futebol brasileiro não ganhou do europeu. Empatou só. E, na minha opinião, os caras não querem jogar. Porque eles queriam estar de férias. Mas... Aliás, foi o presidente do Porto que disse algo parecido, né? Que os caras não estavam muito afim. Exato. Eu vi, gente, Borussia Dortmund e Barcelona, alguns meses atrás, pela Champions League. O Borussia amassou o Barcelona, foi um jogo de igual para igual. O jogo contra o Fluminense, o Borussia estava apático. O Fluminense dominou o jogo. Porque o futebol europeu não é tão isso tudo. Cara, eu acho que é isso tudo sim. Só que o futebol brasileiro, a cada ano, vai chegando mais perto. Porém, nesse jogo, exclusivamente do Mundial, parece que os caras não querem jogar. Pelo menos é o que eu vejo. E eu acho que, assim, tem essa questão do futebol europeu sim tá lá na prateleira dos maiores, mas eu acho que também depende muito do que é o europeu que está se falando, porque em relação, por exemplo, o PSG, tudo bem, mas botar na mesma prateleira PSG e Benfica, não rola. Não fica bem, se vale o trocadilho, né? Não fica bem. Eu comungo desse pensamento. Aquele jogo Boca Juniors e Benfica, eu vi um Boca muito melhor. Aliás, sim. Coincidência não, só tivemos gols argentinos, né? Porque sim. Os dois gols benfiquistas, ou dos encarnados, como o time é chamado, foram marcados pelo Di Maria e o Otamendi, ambos argentinos, né? E não vi muita coisa, como não vejo muita coisa no Benfica, também não vejo muita coisa no Porto, com todo o respeito que essas equipes merecem. Concordo. E falando do Flamengo, cara, o Flamengo pegou um time pequeno da Tunísia, né? Quer dizer, pequeno no cenário mundial. Para o cenário mundial você considera pequeno, né? Lá exato. Do na Tunísia ele é grande, mas país. É um time fraco, com todo respeito ao Esperance, mas o camisa 10 é o Ian Sassi, que tem passagem pelo Curitiba, e o Vasco aqui, que não foi muito bem no Vasco, mas está jogando de camisa 10 lá, é um dos artilheiros e tal. O Flamengo ganhou de 2-0, tipo, eu não vou falar tranquilo, porque eles chegaram uma vez ou outra ali e tal, mas eu não vejo o Flamengo chegar tão forte assim contra o Chelsea. Por mais que o Chelsea não tenha amassado o Los Angeles, eu acho que o Flamengo não chega tão forte para pegar o Chelsea. É por aí, Duda? O Flamengo enfrenta o Chelsea e não chega tão forte? Eu já penso diferente do nosso Iago. Eu penso que o Flamengo cresce exatamente quando pega um adversário de qualidade técnica. Exatamente. Eu penso da mesma forma que você. O Flamengo, ele cresce para cima de time grande. Eu até chamo a questão do salto alto, né, do Flamengo, que geralmente contra times menores, ele chega no salto alto. Chega como se fosse o bonzão, vai ganhar a hora que quiser, e aí às vezes faz um jogo abaixo do esperado. Não goleia, não faz muitas firulas, mas eu acho que contra o Chelsea o Flamengo vai para cima, vai tentar ganhar, afinal tá na competição para isso, assim como todos os outros brasileiros estão jogando para ganhar. O Flamengo que agora tem Jorginho, né? Tem Jorginho, inclusive Jorginho com uma estreia, assim, parecia que ele que já tinha jogado no Flamengo, né? Eu gostei muito da estreia do Jorginho, fiquei impressionado com a tranquilidade dele. Também o cara é capitão da seleção italiana, né? Vez ou outra, é capitão da seleção, tem uma experiência. De Europa, com experiência, exatamente. Jogando Arsenal até agora. Eu acho que o Iago não gostou, não. Não, um ponto à parte. Não, o Jorginho, sim, ele se destacou, ele achou um passe pro Luiz Araújo ali que foi absurdo. De primeira ali. Absurdo. Achou. Não, ele jogou
um dos melhores elencos do Ruim Brasil. é o time que não está na competição. Pô, dito Olha isso, essa provocação, Barcelona, então é horroroso, né? Porque o Barcelona não está na competição no também. No Rio. No Rio. Vamos lá, então. O Flamengo, volto a dizer, o Jorginho não jogou mal, jogou bem. Eu acho o Flamengo mais forte que o Esperance, com certeza. Mais forte que o Los Angeles, com certeza. Por mais que o Los Angeles levou um perigozinho pro Chelsea. Não vai ser um jogo fácil pro Flamengo. Mas eu vejo o Chelsea bem superior. E eu cravo aqui para vocês que vai ser pelo menos 2-0 Chelsea. Por aí, o Duda, você concorda numa derrota do Flamengo diante do time do Chelsea? Não concordo. Eu acredito que o Flamengo vai pra cima, vai tentar ganhar deles. Vai ser um jogo, eu acho que vai ser um jogo bem disputado. Eu não acredito que o Flamengo vai golear. Acho de longe isso, que não vai golear. Mas eu acredito aí num bom empate. Ou se o Flamengo sair vitorioso, vai ser 1-0 aí, básico, tranquilo. Eu não estou acreditando em vitória do Flamengo, mas também não acredito em derrota. Ou seja, eu estou em cima do muro em relação ao resultado. Para mim é jogo para empate também, esse jogo aí. Só levantando a bola aqui, esses dias na rede social viralizou o pessoal comparando o Cole Palmer com o Arrascaeta. E o Arrascaeta venceu. Eu achei um absurdo sem tamanho, porque o Arrascaeta é um craque na América do Sul. O Cole Palmer é um craque na Europa. Não, e um detalhe, o Arrascaeta é questionado até por torcedores uruguaios por vestir a camisa 10, por jogar como titular da seleção do seu próprio país, né? Sim. Tem isso também. Quando eu falo seu próprio país, é o torcedor, em relação ao torcedor. Ele critica com certeza. Isso também. Você quer dar sua opinião? Eu acho que são prateleiras diferentes no futebol. Ambos são bons jogadores, mas, tipo assim, eu acho que também não tem que ter essa comparação. E vinculado também ao Arrascaeta também, teve uma comparação com o Felipe Coutinho. Mas comparando o Prime com o Prime. Atualmente, o Arrascaeta joga mais que o Felipe Coutinho, eu reconheço isso. Com certeza. Mas o Prime do Coutinho, ele foi vendido para o Barcelona como a segunda contratação mais cara da história. Virando a página agora também, rapidinho, o Botafogo tem como adversário só o Paris Saint-Germain. Com todo também respeito, chamado PSG. Fernando Campos, mas o seu Botafogo vai ser amassado pelo Paris Saint-Germain. Guardem bem essa observação, sabe, eu acho que isso é uma ameaça. É uma ameaça. É uma ameaça, né? É algo pessoal, né? Fernando, eu acho que é uma coisa pessoal, né? Pois é, então, que o Botafogo será amassado pelo PSG. Você concorda com o Iago ou Duda? Olha, eu tô, assim, numa extremidade complicada, porque eu acho que existe o lado o Botafogo poder sim ser amassado pelo PSG, ou ser um jogo, não digo igual para igual, eu odeio o termo, jogou de igual para igual e não venceu, enfim. Mas eu acredito que dá para considerar um possível empate ou uma vitória do PSG não muito feia pro Botafogo. 1-0, 2-0 aí, que não é algo absurdo se tratando do time do PSG, você perder de 2-0. Olha, eu estou otimista com relação ao Botafogo diante do poder não só econômico, principalmente poder técnico da equipe francesa. Eu acredito que o Botafogo vai pregar uma peça assim, não no sentido da vitória, mas um empate vai ter um sabor de vitória sim. Gente, e depois que venha o Atlético de Madrid. O empate pro Botafogo nesse jogo é para voltar comemorando aqui pro Rio de Janeiro, com o trio elétrico. Não, voltar não. O Botafogo vai continuar lá. Tem o Atlético de Madrid, depois vamos para outra fase. Ou não. Gente, com todo o respeito do mundo ao Botafogo, tenho uma admiração pelo Botafogo, um carinho. Mas olha só, os últimos 2 jogos do PSG, eles fizeram 9 gols, pô. Se pegar o 5-0 contra a Inter de Milão e 4-0 contra o Atlético de Madrid. O Botafogo tomou uma pressão do Seattle Sounders, pelo amor de Deus. O Botafogo não tem um goleiro búlgaro, né? Você quer dizer que o Botafogo significa toma 9. Não, o Botafogo não vai tomar 9, não. Não, mas nenhum tomou 9. Um tomou 5, tomou 4. O Botafogo, eu tô cravando ali pelo menos 3-0 do PSG. Sendo otimista pro Botafogo. Pelo menos. Duda, me ajuda aí, Duda. Não, ele odeia os times sem ser o dele. Não. Eu já deu pra perceber, eu acabei de falar que eu tenho um carinho pelo Botafogo. O único que ele simpatiza é o Palmeiras ali, né? Aliado com o Vasco. Bom, o Fluminense tem um compromisso também, né? O Fluminense pega o Ulsan. Ulsan, que é um time da Coreia do Sul que estreou com derrota, diga-se de passagem. Para um time da África do Sul, né? Que é o Mamelodi Sundowns. Exato, que vai pegar o Borussia aí. E te falar, o Fluminense descolou um empate contra o Borussia, merecia até a vitória, mas ficou bom pra ele, cara. Só uma piadinha de mau gosto. O Ulsan não lembra o nome de remédio, não sei porquê. Toda vez que eu ouço o termo Ulsan, você tá com dor de cabeça? Tome Ulsan. Não, me lembra tipo uma meditação. Ulsan. Então vamos continuar no futebol que é melhor, não é não, Duda? Vamos continuar.
O que você pensa do Fluminense diante do Ulsan, levando-se em conta a apresentação de estreia do Tricolor, que foi muito boa? Eu acho que o Tricolor ganha, leva essa. O Fluminense foi bem para cima do Borussia Dortmund, então acredito que isso já faça ele chegar com uma confiança maior, tendo em vista também que o outro time perdeu o primeiro jogo, então... E perdeu para um adversário que seria do mesmo nível, né? Ele, tem isso também. Exatamente. E tem Palmeiras também, né? O Palmeiras pega o Al Hilal, né? Al Ahly, o Al Ahly, que é o time egípcio. O Al Hilal é o time árabe da Arábia Saudita, que está no grupo do Manchester City. Real Madrid. Do Real Madrid. Exatamente. E que joga, sabe, ou seja, um grupo também bem complicado, né? Certo. Já o Al Ahly, que é um time egípcio, né? É um time que tem uma torcida enorme, diga-se de passagem, lá no seu país. Mas deixa eu falar rapidinho. O Al Ahly e o Palmeiras se conhecem bem. Recentemente. Sim, opa, e como Recentemente. Assim como o Palmeiras conhece Chelsea, né? E Exato. por aí vai. Sim. Pelo Mundial, há pouco tempo, o Al Ahly ganhou do Palmeiras de 3-0, se não me engano. Foi. Na... Terceiro colocado? Terceiro colocado. Com certeza vai rolar aquela Vai provocaçãozinha, ter. né, referente a isso. Dito isso, Palmeiras 2-0 no Al Ahly, tá? Você acredita Cravo numa aqui. derrota do Palmeiras? Não pode falar vitória do Não, Al Ahly. não. Derrota do Palmeiras, Não, é isso? Vitória do Palmeiras. Vitória do Palmeiras, Vitória do 2-0. Vitória do Vai ter Palmeiras. bom. revanche? Vai ter revanche. E é por aí ou Eu acho que é por aí Duda? também. Acredito numa vitória do Palmeiras nesse jogo aí. Acredito que... Eu tô confiante em relação ao Palmeiras. Acho que ele vai dentro das possibilidades. Vai longe na competição. Eu vou falar um negócio aqui que muita gente vai me questionar. O Palmeiras gastou uma fortuna, negócio de 160 milhões de reais para ter o Paulinho. Se eu gosto do futebol dele, eu gosto muito, mas eu não acredito numa condição física do Paulinho para essa temporada e tenho a minha preocupação com relação ao futuro do Paulinho, tendo em vista Se a quiser contusão mandar séria pro Vasco dele. de volta, eu tô aceitando É muito agora. bom jogador, mas eu acho que o Palmeiras não fez um bom negócio. Não vou dizer também, fez um mau negócio, mas não sei, eu ainda tenho minhas dúvidas. Essa é a questão. E quanto ao adversário, eu creio numa vitória do Palmeiras, mas 2-0 eu já acho que seria muito otimismo, 1-0, sabe? O Palmeiras então. vai ter dificuldade, exatamente. 1-0 ser, deve então. ser um bom placar. Só um ponto que levanta a ponta rapidinho. O Fluminense jogou muito bem contra o Borussia Dortmund, porém, para eles talvez não tenha sido tão bom. Porque eu afirmo aqui que o John Arias não fica até o ano que vem pro Fluminense. A temporada 26, o John Arias não joga no Fluminense. Depois do jogo que ele fez ontem, Vai ser se não difícil vier... segurar, né? um Ele time jogou grande da muita Europa pra bola, levar jogou ele, muita O bola. próprio Borussia, se você não vier buscar ele, eu tô maluco, pô. Não, e eu penso, esse não é no sentido de que não ficamos só no John Arias. Eu creio que esse Mundial vai ser uma vitrine Para vários para jogadores. vários jogadores Também brasileiros acredito nisso. atuando. Né? Palmeiras se prepare para perder atletas, o próprio Botafogo, por que não dizer, você já citou o John Arias do Fluminense, eu acho que o Fluminense pode perder outros jogadores também, eu não vou nem dizer o Flamengo, que é outro que vai perder Exato. jogadores também. O Todo mundo Palmeiras- joga. Eu acredito que dentro do Flamengo, o Flamengo não tem tanta possibilidade assim de perder muitos jogadores, tendo em vista que, tipo, o Jorginho chegou agora. Exato. Temos alguns outros jogadores, Alexandro, Danilo, que também chegaram recentemente, então acredito que eles não vão rescindir contrato. Esses jogadores não, o Jorginho, os que chegaram mais... Gerson já é uma... Já é uma carta que já marcada marcada, mesmo. Tá, que mas com olha só, certeza já você vai não vê sair. talvez o Pedro, o Léo Ortiz ali. não sei. Eu- Pedro não acredito muito, O Wesley, o próprio O goleiro Wesley, Rossi, que eu acho um goleiraço também. O Wesley muito é um bom. que eu acredito que dependendo da Wesley, Varela, Ayrton Lucas, eu acredito... Mas os Botando um jogador de laterais cada aí dos quatro brasileiros, eu vou listar pra você aqui, ó. John Arias vai ser contratado por alguém. Richard Rios vai ser levado pra alguém. Esse não fica no Palmeiras de jeito nenhum. Cuiabano. Eu aceito de volta. Não acredito que o Cuiabano fique no Botafogo também. Tá jogando de ponta, tá jogando bem. Deixa eu só explicar esse eu aceito de volta da Duda, é que o Richard Rios era um jogador de futsal quando veio ao Brasil. Sim. O Flamengo o contratou para o campo, né? E Revelação aí do hoje Flamengo. dispensa comentários. Ele jogando no Guarani como atleta de campo, no Guarani de Campinas, o Palmeiras foi lá e pegou. O cara joga muito mesmo. Joga né? muita bola, Dispensa joga comentários. Então esses Mas quatro sim, aí. John Arias, Cuiabano, Léo Ortiz ou Wesley ali e o
Se você citou o Richard Rios também. Richard Rios, isso aí. Esses nomes aí eu acredito que não ficam. Eu acho que dá para colocar mais uns 2 ou 3 aí que esses 4 brasileiros vão perder. Eu acho que, quer dizer, quando eu falo brasileiro, é que o futebol brasileiro acaba perdendo, né? O campeonato, a sequência do Brasileirão. 2 colombianos, tem alguns brasileiros, né? Exatamente. Então, gente... E o Varela, que é uruguaio, que a Duda citou e que eu citaria também. Eu gosto do futebol do Varela. Eu também gosto muito. O Varela na seleção uruguaia, ele rende muito também. E pra mim, atualmente no Flamengo, ele é titular, então. Assim. Não, e na vitória do Flamengo por 2-0, o primeiro gol, a gente falou muito do Lucas... do Luiz Araújo chegar lá do lado esquerdo, mas quem levantou a cabeça para o cruzamento, ele foi municiado, né? Muito bem municiado. Só que ele já chegou consciente do que ele ia fazer. Sim. Isso não é qualquer lateral que faz. Sim. Ele já chegou com consciência. Ele viu do outro lado do campo o Luiz Araújo para lançar o Luiz Araújo, que preparou então para o arremate do Arrascaeta. Eu observo muito isso. Que dispensa comentários. Luiz Araújo tá comendo bola dentro de campo. Tá jogando muito mesmo. Para mim, um grande destaque na primeira partida. Eu também. Pra gente finalizar aqui, falar um pouquinho do Arrascaeta, que acho que é a temporada mais artilheira começo de temporada mais artilheiro da carreira dele, né? É absurdo, a Arrascaeta tá jogando muito, fazendo gol, inclusive, disputando artilharia aí no Campeonato Brasileiro. Ele é o artilheiro, ele é artilheiro isolado, se eu não me engano. Então, nesse momento Nesse momento. Então, eu acho que ninguém esperava. Pois é, o Verratti vai passar ele daqui a pouquinho, mas ele, por enquanto, é o artilheiro isolado. Eu acredito que ele leva essa artilharia no Brasileirão. Peraí. Verratti vai passar ele daqui a pouquinho, o Arrascaeta uruguai, Verratti argentino. O Flaco Lopes também deve passá-lo também, né? Não, tem que colocar um outro estrangeiro, um outro gringo nessa briga aí. Tem que ter essa disputa aí, né? E, para encerrar, Fernando, Arthur Cabral. É um cara que surgiu no Ceará, passou pelo Palmeiras, foi negociado com o clube do futebol suíço na época. Quando ele veio para o Palmeiras, a ideia já era negociá-lo mesmo, porque é aquela história, com todo o respeito que outras equipes merecem, mas hoje o Fluminense, o Flamengo e o Palmeiras são equipes em que o jogador está num time de expressão menor, vem para uma dessas equipes, se é negociado, imediatamente é negociado, os valores são outros completamente diferentes. Então a grande jogada também dos clubes é essa. Às vezes você vê o cara... Você questiona, contratou fulano, nem conheço esse cara, jogava no time tal, não vou ficar citando o nome de time, jogava no time tal e veio para o meu time, veio para o Flamengo, veio para o Palmeiras. Não, ele vai ser negociado em breve. Gostou da valorizado. Estreia dele? Assim como... Como é que é? Gostou da estreia dele? No Mundial? Do Arthur Cabral? Ele é bom jogador, né? Mas eu acho que, sabe, dá para apresentar mais. Um bom exemplo disso também que aconteceu no Flamengo, que muita gente questionou a contratação, foi na época o Carlinhos. Não vamos questionar habilidades, essas coisas, mas na época o Flamengo contratou o Carlinhos, Salgado e o Guaravita. Então, assim, por um valor muito abaixo, praticamente veio de graça pra gente e a gente vendeu ele por um valor muito melhor. Ele veio como artilheiro do Carioca, né? Exatamente. Então, foi um destaque e, querendo ou não... E acaba sendo bom para o atleta, para o clube que negocia, o jogador para um Flamengo, para um Palmeiras, é bom para todo mundo. Fica bom para todo mundo, porque ele estava jogando no Nova Iguaçu, se eu não me engano. Nova Iguaçu. Foi artilheiro. Então, assim, a gente não sabe como seria a carreira dele em relação a continuar no Nova Iguaçu. Não, e o engraçado é que tem torcedor que não está sabendo, não olha por esse ângulo, não olha por esse prisma, então questiona, contratou fulano e tal, esse cara é ruim. Não, é só para ganhar dinheiro mesmo, para todo mundo ganhar. Na época ficou com aquela coisa, né, em relação, porque o Gabigol tava saindo, né, do Flamengo, e aí logo em seguida contrataram o cara. Ele vai ser o substituto do Gabigol? Não se trata disso. Minha opinião sobre o resultado dos jogos, PSG e Botafogo, 3-0 PSG. 3-0 PSG, deixa eu pensar... PSG e Botafogo, eu acho que eu ficaria num 3-0 PSG também. Muito obrigado a ambos, tá? Vou me lembrar disso nas próximas eleições. Empate. Qual o placar? Quer chutar? Oi. Só empate? Não, sem placar. Eu diria... Vamos lá, 1-1, pronto. Fluminense e Ulsan. Vitória do Fluminense por 2-0. Vitória do Fluminense também, acredito que um 2-0 aí, tá? Eu fico na vitória do Fluminense também, vou botar 1-0 só aí. Palmeiras e o Al-Ahly. Eu já expressei minha opinião, 2-0 Palmeiras. Eu vou falar 3-1 Palmeiras. 3-1 Palmeiras, né? Eu penso em 2-1 Palmeiras. Perfeito. E para finalizar,
Flamengo? Pra finalizar, Flamengo e Chelsea. 2-0 Chelsea, um gol de Cole Palmer e um gol de Pedro Neto. 2-1 Flamengo. Eu não sou tão otimista numa vitória do Flamengo, mas eu acredito que o Flamengo empate o jogo por 1-1. Então é isso, gente. Vamos ver quem vai acertar na próxima aí. E você, o que acha? Bota no comentário aí. Jogo do não repita a resposta. Vão ter perguntas aí pra gente de times que fizeram tal coisa, times de tal lugar, e a gente não pode colocar a mesma resposta. Cada um tem que ser uma resposta diferente. Colocou a mesma resposta, perdeu. Vamos lá? Times da Série A do Brasileirão. Certo? Vamos lá então. Mirassol. Opa, já ganhei. Red Bull Bragantino. 1 ponto pra Fernando Campos aí. Eu achei que você fosse botar Flamengo. Times do Campeonato Italiano. Napoli. Como? Não é possível, cara. Ela tá me colando. Como? 2 pontos pra Fernando Campos. Você falou que ia ficar no óbvio. Pô, e você tá indo no óbvio também? Não, pô, eu achei... Milan, Inter. Jogadores que foram campeões da Champions. Pô, não é possível que ela vai colocar esse aqui, cara. Pátio, do PSG. Marcelo. Vitinha, português do PSG. Perfeito, 1 ponto pra cada um. Jogadores do PSG. Gianluigi Donnarumma. Desirê Doué. Aí, ó. Ponto pra mim. Times da China. Podemos. Shandong Lunã. Guangzhou Evergrande. Renan é meu primo, mentira. Com H, né? Renan. É Renan meu com H, não é? com É Renan que fala? Tá. Então tá certo, é isso. Shandong Lunã. Times italianos campeões da Champions. Passa as honras de você agora. O maior da Itália. O Milan. Fernando Campos. Quando ela falou o maior da Itália, eu pensei que fosse falar a Juve, né? La Vecchia Signora, que é o mais poderoso financeiramente falando, que é o dono da maior torcida. Juventus. Eu não acredito. Dito isso, Duda vai a 3 pontos, empata com Fernando Campos e agora vai ter o desempate ou empata? O desempate. O desempate, vambora. Eu tô fora dessa. Qual vai ser? Pra desempatar os dois ali, times que foram rebaixados na última temporada. América Mineiro. Atlético Goianiense. O América não tava... O América estava, no ano passado, ele estava na B. Os rebaixados. Então, Fernando Campos é o vencedor desse jogo aí, rapaziada. Só observando que os outros rebaixados foram o Atlético Paranaense, o Furacão, o Cuiabá também foi rebaixado. Nossa, eu achava que tinha sido ao contrário. Goiás, né? Goiás, Esmeraldino. Eu pensei em todos esses e marquei o único que não tava. Então é isso. Acontece. Fernando Campos campeão. Perdemos aí dessa vez, mas terá revanche. Pode ficar tranquilo aqui. Com certeza.